Bom, vamos falar aí do que se ouve falar, que é o projeto de lei da dosimetria das penas, né? Que favoreceria todos os condenados e condenadas da questão envolvendo 8 de janeiro e também outros momentos que culminaram na tentativa de golpe liderada, segundo a Polícia Federal, pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Para começar, vamos ponderar que não existe qualquer possibilidade de se criar uma lei específica para um determinado grupo, e aí, nesse caso, grupo, pessoas, de maneira a favorecer ou piorar a situação quanto aos crimes praticados, investigados, etc. Todos os crimes, todas as leis precisam ser referentes aos crimes, às condutas que são puníveis, e aí atinge-se aquele que o praticou. Nesse caso, tem a questão de um crime recepcionar outro, ou seja, é quase que a impossibilidade de se cometer no mesmo ato, com o mesmo ato, dois tipos de crimes diferentes, sendo eles, em tese, parecidos, enfim. Essa questão, acredito que não seja tão ruim, porque realmente existem, em alguns casos, essa impossibilidade. Ou você faz uma coisa ou outra. É impossível com o mesmo ato, com a mesma ação, você cometer as duas condutas. Em outros casos, vamos supor aqui, que na verdade é um exemplo que eu vou usar, porque é o que eu lembrei aqui de imediato, mas ele na verdade configura um outro crime, mas vamos supor que não. É possível você cometer no mesmo ato roubo e homicídio? Sim, é o latrocínio, por exemplo. Né? É que o latrocínio é um crime específico. Talvez não seja o melhor exemplo a ser usado, mas eu não estou lembrando aqui de um outro tipo de crime, ou de crimes, né? Que eu conseguiria explicar isso melhor. Mas assim, é possível cometer dois crimes no mesmo ato. Você rouba e mata ao mesmo tempo, na mesma conduta, enfim, com a mesma intenção, tudo isso. Então a questão de se aglutinar, né, esses dois crimes, não vejo problema. Agora, tudo que se refere à progressão de regime, que é uma das coisas que está discutindo bastante, é básico do básico. É impossível que isso valha para apenas os condenados, investigados, presos, etc., do 8 de janeiro e os núcleos, né, que teriam atuado até antes dessa data, com possibilidade de se tentar matar autoridades, de investigações ilegais por parte desse grupo, etc. e tal, coação, corrupção ativa, ameaças dentro dos núcleos militares, enfim. Quando se fala em progressão de regime, a lei específica, que é a Lei de Execução Penal, ou Lei de Execução de Penas, enfim, Lei 7.210 de 1984. Aquilo vale para todo mundo. Então, tudo que for alterado, se aprovado pelo Congresso, parece que já foi, sancionado pelo presidente, validado pelo STF, porque com certeza vão pedir o posicionamento do STF nesse caso, talvez até do STJ, mas acho que é STF porque é inconstitucional. Tudo isso, se validado for, vai interferir em todos os presos. Então, todo mundo, eu particularmente sempre fui contra, eu acho que tem que ter a progressão de regime do jeito que ela sempre foi. Regime semiaberto, você com possibilidade de visitar a família, ficar 3, 4, 5, às vezes 7 dias, dependendo do estado, né? Aqui em São Paulo era 7 antes. Fora do cárcere, para depois retornar, é um voto de confiança concedido ao preso. Pode ser que justamente por isso ele decida não reincidir mais, né? Enfim, eu sempre fui contra mexer nisso. Mexeram, pioraram a situação do preso. Com essa aprovação de lei, se validarem esse trecho de que volta a ter progressão de regime, não é só para esse núcleo.
são para todos os presos, todos os condenados, inclusive por outros crimes. O que pode se resguardar, por isso que existe uma separação, são dos crimes hediondos. Agora, por exemplo, roubo, ainda que seja chefe de uma quadrilha de... Não, aí nesse caso acho que também não usa, porque o crime a organização criminosa, né, o crime de organização criminosa é hediondo. Mas vamos lá. Um chefe de quadrilha sem organização criminosa. Só um grupo ali, como é que chama? Associação. Uma condenação por associação criminosa vai te permitir progredir igualmente um furtador. Por quê? Porque não é crime hediondo, não dá para você separar os crimes por gravidade se isso já é feito na pena. Então, fora os crimes hediondos, que por isso que precisa ter uma lei de crimes hediondos específica, você não pode escolher que tipo de crime específico, ali literalmente falando, né, que vai ter direito a isso ou não. Isso vale para todos os presos. Nossa Constituição deixa isso claro, a lei vale para todos. É impossível que se faça. Então, aquele que comemorou o fim da progressão de regime, da saidinha, etc. e tal, vai voltar a conviver com isso para favorecer, entre aspas, um determinado grupo, principalmente por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a condenação dele é de 27 anos. Então, a lei precisa ser aprovada, validada, para ter uma reformulação da decisão de condenação, reduzindo a pena. Em alguns casos, dependendo das alegações que estão nesse projeto que foram aprovadas, né, as regras que foram aprovadas, isso pode também interferir em outras penalidades e reduzir pena de um número sem conta aí, de milhares de presos, usando-se a mesma lógica, por analogia, por exemplo. Então, você coloca na lei que, não sendo crime com grave ameaça, uso de arma, por exemplo, tem uma redução tal. Todo mundo que entrar nessa situação acaba tendo o direito de pedir para o advogado entrar com recurso, ou um pedido que seja, para a recontagem das próprias penas. Eu acho que é um tiro no pé. Eu já acho, particularmente, as penas no Brasil, para muitos crimes, para a maioria deles, muito alta, né? A questão da prescrição, eu acho que podia ser revista, para que não seja uma vantagem total para o condenado, né, que conseguiu escapar da punição, que ele não leve vantagem nisso. Mas, por exemplo, você pega aí uma pena, deixa eu ver aqui, de tentativa de homicídio, certo? O homicídio, desde que desejado, né, com intenção, crime doloso, ele vai começar com 12 anos. Então, dependendo do histórico do preso, de como foi, se tem não só agravantes, mas as qualificadoras, né? Pode ser que o cara, pela tentativa, já pegue mais de 12 anos. Não analisando friamente as motivações, para muitos presos vale a pena, mas para a maioria é uma pena muito alta, né? Então, de repente, no momento de raiva ali, não aconteceu nada, às vezes você atirou, não acertou a pessoa, né? Ainda que a sua conduta seja totalmente reprovável, você não causou o dano esperado, por isso a tentativa, né? Não gerou uma lesão, não tem sequela, a não ser ali mental, né, psicológica. Você pode pegar, vamos supor, 14 anos, e às vezes um crime doloso da mesma espécie, que teve a execução da pena, o objetivo alcançado, ou seja, o cara morreu, a vítima morreu, né, alvejada por bala, facada, que seja, e a pena pode ser muito parecida. Mesmo você tendo tentado e o outro consumado, as penas se equivalem quase, às vezes. E eu acho, particularmente, 14 anos muita coisa. Então, muita gente acha que não, né? Que a pena deveria ser eterna, 30, 40 anos, que seja tal, né? Mas isso, para mim, foge à principal regra, que seria a única razão para se ter pena, pelo menos dentro da lei, da legalidade, é a ressocialização. Ou seja, você transformar aquela pessoa, entre aspas, ruim, que praticou uma conduta reprovável, e quando eles falam, os professores falam reprovável e antijurídica, né? Fazer com que essa pessoa consiga voltar para a sociedade
melhor do que estava antes. Essa é a finalidade. Se perder essa finalidade, eu não vejo por que ter pena, né? Aí eu voltaria, né, à época antiga, onde todo mundo, ou pelo menos a maioria, era a favor da pena de morte, por exemplo, execução, cortar a cabeça, forquilha, sei lá. Então, assim, eu já acho a pena muito alta, as penas muito altas, né? Mas, voltando aí ao tema principal desse vídeo, para dizer que não existe a possibilidade de se criar uma lei, principalmente penal, em favorecimento de presos determinados. Progressão de regime, por exemplo, é para todos os encarcerados, todos, que vão voltar a ter alguns direitos. Se eu sou a favor ou contra, eu sou sempre a favor a ter a progressão. Eu acho que ajuda muito. Agora, o que muitas vezes falta são as investigações. Então, por exemplo, o cara ele sai para visitar a mãe. Vou usar o exemplo prático. A Suzane Richthofen, ela já estava saindo, já tinha saídas temporárias na época concedidas, e em uma das saídas, eu não sei se foi um agente penal, enfim, verificou que na verdade ela não foi para o endereço indicado. E aí ela perdeu esse direito. Eu acho que isso devia ser feito mais vezes, devia ser uma regra comum, né? O cara saiu em liberdade, vamos selecionar desses 2 mil, sei lá, 20 mil que saiu, vamos selecionar aqui 2 mil, 10% do total. E vamos passar nas casas. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Você é fulano de tal? Posso fazer sua identificação, né, visual, enfim, com documento, para ver se é você mesmo. Conversa ali com os familiares, que seja, se ele está voltando para casa antes das 10 e tudo. Eu acho que é uma saída melhor do que você simplesmente deixar o cara encarcerado 30 anos seguidos, né? Mesmo ele, em tese, na lei antiga, tendo direito, porque eu acho que você se equivoca bastante achando que isso pode ser uma situação de melhorar a situação dele. Situação de melhorar a situação. Ser uma situação mesmo, sei lá. Ser uma situação que possa melhorar a condição dele em relação a não cometer novos crimes. Eu acho que não funciona, particularmente. Porque você vai deixar o cara mais revoltado ainda. Eu acho que o certo seria trabalhar esse cara lá dentro. Para encerrar o vídeo, vou usar um outro exemplo. E aí é de um amigo que eu tenho. 21 anos encarcerado, não estudou na cadeia, então ele entrou, foi preso, sei lá, vamos supor aqui, com o primeiro grau completo, ele sai com o primeiro grau completo. É como se esses 21 anos da vida dele só passou preso. Ah, beleza, é uma punição para alguém que tinha condutas reprováveis e antijurídicas. Legal. Tá, mas por que você prendeu ele? Ah, para ser um castigo, para ele, que nem se eu falar muito, pensar 2 vezes. Cara, o criminoso, na verdade, que alguns não foram presos, né? Nunca foram presos. O criminoso já pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de cometer a conduta. Então, você dizer para mim que é pro cara pensar 2 vezes, cara, eu acho que você tá tão inocente que não consegue perceber que isso não funciona. Todo mundo que vai cometer um crime, ele geralmente já pensa mais de 2 vezes na conduta que ele vai cometer. Ele faz contas, ele analisa possibilidades, né? Algumas quadrilhas o fazem 2, 3, 4 meses antes de um roubo de carga, analisa de onde viriam as viaturas, analisa quem é o delegado da região, eles analisam rotas de fuga. Eu posso usar um exemplo prático de novo, que é a execução do delegado lá na Baixada Santista, se não me engano, né? Praia Grande, acho. Que ele trabalhava na prefeitura, o cara que prendeu Marcola lá do PCC e tal. Aquele crime não foi planejado na semana anterior. E pensaram em tudo, entre aspas, pensaram em tudo. Rota de fuga, usaram luvas, né? Queimaram o carro. Então, o cara que vai cometer o crime, ele não vai pensar 2 vezes só, ele vai pensar muito mais. E ele vai sempre atuar acreditando que não vai ser pego. Então, você colocar uma lei de 40 anos não vai amedrontar ninguém. Eu posso usar outros exemplos práticos. O crime contra agentes de segurança, a gente costuma falar policiais, mas são todos. Desde que em razão da sua função, já são hediondos por si só, né? Principalmente homicídio e tentativa de homicídio. O
Que mais? O feminicídio, ele aumentou o número de mortes. Eu não estou falando de casos, né? Porque os casos de violência doméstica, em tese, muita gente acredita que ele só começou a ser mais divulgado, que ele sempre foi assim, e a gente, olhando os dados, pode crer que sim. Somente nas regiões mais carentes, né, inclusive nas grandes cidades, as periferias, já se tinha uma tradição de que o marido pode bater na mulher que é dele. Né? Essa era a conversa. No Nordeste se vê muito isso ainda. O meio social sempre recepcionou bem, né? Porque sempre foi assim, então cresceu já nessa situação de que o marido manda na mulher e a mulher precisa ser submissa ao marido, porque é o marido que vai buscar a mulher na casa dos pais dela para cuidar dela até o fim da vida, enfim, promete amar até que a morte os separe. Os casos confirmados de violência doméstica, a gente está falando de facada, de tiro, de perseguição, de invasão a local de trabalho, aumentaram muito mais depois do endurecimento da lei. Eu não estou falando da Lei Maria da Penha. Eu estou falando depois da Lei Maria da Penha, piorou-se toda a situação para quem comete os crimes. E os crimes aumentaram. Então não faz sentido só aumentar achando que não melhora. Sem fiscalização, sem... como que eu posso dizer? Sem uma maior presença do Estado, né, para dar segurança para quem vai denunciar. E tentar cercar aquele que já envereda, né, pelo caminho ali de cometimento de crime através de ameaça, de outras tentativas e tal. Se você não endurecer isso, a lei por si só não faz nada, a lei não impede nada, porque o cara comete um crime num estado e vai para outro. Eu tenho um conhecido, né, foi namorado de uma tia minha, que apareceu na televisão o caso dele. Ele matou uma mulher 30 anos atrás, parece, no Rio de Janeiro, e só foi preso porque agrediu uma outra mulher aqui em São Paulo. Por quê? Porque ele mudou de nome, né? Viveu, provavelmente, esses quase 30 anos aí de fuga, de desaparecimento, né? Com outro tipo de documentação. Ninguém sabia que era o cara. Foi que foi. Tá preso agora, tal, mas provavelmente não vai responder pelo outro crime porque prescreveu. Então eu acho que a prescrição tinha que ter, de repente, um endurecimento para você evitar que aquele que cometeu o crime consiga escapar legalmente de uma punição, mas os que fazem a lei são os políticos. Seria um tiro no pé deles próprios. Muitos políticos, durante o exercício do mandato, acabam suspendendo alguns tipos de processos, né, contra si próprios. Seria um erro, assim, até de inteligência deles, seria uma falta de inteligência deles, aprovar um tipo de lei que piore isso. Ou seja, tais crimes não prescrevem mais, esses aqui que tem prescrição de no máximo 20 anos passa a ser máximo de 40, porque ele sabe que se perder o mandato ele vai responder. Crimes que prescrevem com 10 anos, o cara vira senador, pode prescrever, porque assim que voltar, vamos supor, são 10 anos, ele tem 8 de mandato, faltam 2. Nesses 2 anos é capaz de não ter sentença, porque o processo, em tese, continua de onde parou. Às vezes, quando descobriu-se, ele já era parlamentar, eleito, por exemplo, não está exercendo ainda. O que tem ali no começo é muito pouco de andamento de processo. Tem recesso de fim de ano, tem umas coisas aí. A possibilidade de recurso, de rever decisão, enfim. E aí, decisão que eu falo, é decisão no meio do processo, não é a sentença. Questionamento sobre qual que é o juiz correto de julgar. Tem tudo isso. Se esse processo for suspenso por esse período de 10 anos, prescreve. Então, o cara seria um burro se ele mudasse esse tipo, baseado na conduta que ele já é investigado, se ele transferisse isso para 20 anos. Porque ele teria que ter certeza de, no mínimo, mais um mandato de